E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar da primeira-ministra do Reino Unido que renunciou o seu cargo. Depois da saída do Boris Johnson, entrou a Liz Truss, e aí, pessoal, a crise lá no Reino Unido está instalada, instabilidade, inflação elevada, problema de energia, então o bicho tá pegando e a gente vai aprofundar então essas questões nesse vídeo, falando também na segunda parte do vídeo sobre Estados Unidos. Observar a macroeconomia é observar também como que os nossos investimentos podem ser afetados, pessoal. Então é por isso que a gente traz esses conteúdos, para você entender as fragilidades da macroeconomia, entender como o seu investimento pode ser afetado, tanto positivamente quanto negativamente. Afinal, as crises são oportunidades. Nesse canal, a gente observa os bull markets, os momentos de expansão como oportunidades, lógico, de você proteger e multiplicar o seu capital, mas também a gente observa as crises como grandes oportunidades, porque é nessas crises que nós, meros mortais, temos a chance, a oportunidade de investir no antifrágil, investindo com inteligência, de mudar de patamar. É nas crises que a gente consegue mudar de patamar, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, bora compartilhar a tela, já vai deixando o seu like e nós vamos falar justamente sobre essa renúncia da Liz Truss, que é essa senhora, que a gente já comentou muito sobre ela aqui no canal. Então, ela fez um pronunciamento breve hoje, e nesse pronunciamento ela afirmou que não poderia mais seguir adiante com os seus planos traçados para ela na época de sua eleição, quando foi escolhida para substituir justamente o Boris Johnson. A premier disse que este é um momento de grande instabilidade econômica e internacional. Por isso, Truss se tornou a primeira-ministra com passagem mais rápida lá pelo governo. O que motivou essa crise, seus capitalistas? É isso que a gente vai aprofundar agora. Então, Truss venceu a disputa para substituir Boris Johnson com uma plataforma de grandes cortes de impostos para estimular o crescimento. Ela prometeu também gastos bilionários com subsídios às contas de energia. A gente sabe lá que a Europa, o Reino Unido, né, os caras estão passando por um problema de energia, muito também por conta das sanções, da guerra, aquela coisa toda. E aí então ela veio com aquela medida populista, sem pé nem cabeça, de subsidiar as contas de energia, que subiram mais de 300%, nos últimos 2 anos. O país, como outros, enfrenta as consequências da guerra na Ucrânia e os efeitos da pandemia. Mas a ausência de quaisquer detalhes de como ela ia fazer isso, de como esses cortes de impostos seriam financiados, de como esses cortes das contas de energia seriam financiados, levou justamente o mercado para um colapso. Justamente esse colapso a gente fez a cobertura aqui no canal. Esse colapso quase quebrou os fundos de pensão. Lembra quando deu aquele boom nas taxas do Reino Unido? Justamente quando ela anunciou que ela ia fazer o subsídio de energia e tudo mais, então o risco lá dos títulos da dívida do Reino Unido dispararam, as taxas dispararam, a gente cobriu isso aqui no canal, e quase que quebra os fundos de pensão. Se você não acompanhou esses fatos, pessoal, vou deixar os links na descrição aí, maratona os vídeos antigos, para você entender a fragilidade da macroeconomia, né? Então, realmente, claro, com essa crise toda, com essa fragilidade toda, então a Liz Truss abandona o seu cargo, né? E aí o pepino por lá continua. A gente então havia comentado justamente sobre esse movimento, vou deixar também esse vídeo aqui na descrição, tá? Onde os fundos quase quebraram aí. E aí, né, seus capitalistas, a gente vai falar agora sobre os Estados Unidos. Então, as fragilidades, pessoal, como a gente vem comentando, elas não estão exclusivas lá na Europa, elas não são exclusivas da Europa. Nós temos fragilidades que podem afetar a macroeconomia, podem afetar os investimentos globais de maneira geral. Fragilidades vindas da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, né? O Brasil, ele tá melhorzinho, mas também não tá mil maravilhas, certo? Eu não acredito que o problema aqui de uma correção na nossa bolsa venha do Brasil, embora o Brasil não está essa mil maravilha. Por quê, Gabriel? Porque, como eu já falei em vídeos passados, o Brasil também está com uma medida populista agora, de redução de impostos temporários nos combustíveis, de auxílio pra turma, né? Então estamos em ano de eleição, aí os políticos ficam generosos com o seu dinheiro, então é aquela coisa, né, seus capitalistas? Então o negócio aqui no Brasil também não tá mil maravilhas, mas
Estados Unidos, Europa e Ásia tá muito pior, muito mais frágil, na minha opinião. E eu acredito que é de lá que pode vir aí um tsunami que pode afetar aí os mercados de maneira geral e, consequentemente, pegando aqui o Brasil também. A gente comentou mais sobre isso na live de ontem com o Fausto Botelho, tá? Mas aqui, falando de Estados Unidos, o que pode pegar lá depois das eleições de 8 de novembro? Então, os políticos, pessoal, em ano de eleição, como eu falei, eles são bem generosos, eles tentam segurar ali a casa mais ou menos arrumada. Com essas eleições de meio de mandato lá dos Estados Unidos, o Biden, então, tá tentando manter a casa mais ou menos arrumada. Então você pega aqui, ó, Biden anuncia liberação de mais de 15 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas dos Estados Unidos. Então Biden tá tentando conter os preços do petróleo, né? O preço do diesel, principalmente lá nos Estados Unidos. A Arábia Saudita, o cartel da OPEP anunciou que vai cortar a produção, então, consequentemente, a gente pode ver problemas de energia daqui pra frente, né? O custo do aumento da energia. E qual que é o grande problema do mundo, seus capitalistas, que a gente vem comentando incansavelmente aqui no canal? O grande problema do mundo hoje é a inflação. A inflação que afeta o Brasil, a inflação que afeta a Europa, a inflação que afeta os Estados Unidos. E essa inflação que justamente está fazendo as pessoas perderem poder de compra e está fazendo os bancos centrais ali iniciar esse movimento de aumento de taxa de juros, esse aumento de contração econômica que vai levar a economia mundial para uma recessão. Então, esse problema de energia a gente tem que associar com o maior problema de todos, que é o da inflação. Então, será que a inflação vai dar trégua? Essa que é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Será que a inflação ela vai dar trégua para que as taxas de juros comecem a cair como o mercado está esperando super otimista? Se a energia aumenta, e claro, o custo para produzir os alimentos aumenta e tudo mais, provavelmente essa inflação não vai ser tão transitória quanto os bancos centrais imaginavam. E aí o aperto monetário vai aumentando, e aí a economia vai sendo induzida para uma recessão. E aí que mora, claro, a grande oportunidade e também o grande problema para quem não se posiciona adequadamente para o que nós vamos enfrentar em breve, seus capitalistas. Então, o Biden está anunciando que vai queimar aqui as reservas, tá, de petróleo. Mas o que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo que os Estados Unidos ele tá com um dos níveis mais baixos de reserva de petróleo. Ao mesmo tempo que o Biden está queimando as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos, nós estamos vendo que as reservas estão nos níveis mais baixos. Então a crise que domina o mercado de diesel dos Estados Unidos está ficando fora de controle, já que a demanda está aumentando enquanto a oferta permanece no nível sazonal mais baixo para esta época do ano, de acordo com os dados divulgados pelo governo na última quarta-feira. De acordo com a agência aqui, os Estados Unidos agora têm apenas 25 dias. Então agora os Estados Unidos têm apenas 25 dias de fornecimento de diesel. 25 dias, pessoal. O menor desde 2008. O que aconteceu em 2008? Uma puta recessão, uma puta crise, né? E enquanto os estoques estão em baixa recorde, a média móvel de 4 semanas de destilados fornecidos como proxy para a demanda subiu para seu nível sazonal mais alto. Então, a demanda aumenta, a oferta diminui, teremos aí provavelmente um choque de preço, né? Em suma, a baixa oferta recorde atendeu a cortesia de regulamentações sufocantes que levaram a uma escassez histórica da capacidade de refino, atendeu a demanda recorde. O que vem a seguir é bem feio. Embora a demanda semanal tenha caído ligeiramente na última semana, ainda está no ponto mais alto em 2 anos, né? Em meio ao maior uso de caminhões, agricultura e aquecimento. A escassez do combustível usado para aquecimento e caminhões, de modo geral, para manter o comércio e o frete funcionando, tornou-se uma das principais preocupações do governo Biden no inverno, talvez até maior do que o preço do gás no meio do mandato, né? Então tem essa preocupação aí com ali a questão da popularidade do governo. Níveis tão baixos são alarmantes porque o diesel é o carro-chefe da economia global. Ele abastece caminhões e vans, escavadeiras, trens de carga e navios. Uma escassez significaria custos mais altos para tudo, desde caminhões até agricultura e construção. Justamente o que a gente estava falando, né, pessoal? Se você tem um problema de escassez ali do petróleo, de diesel, né? Queda nos estoques de diesel nas mínimas, essa queda
aí essa redução nos estoques de petróleo, essa redução dos estoques de diesel, né? Aqui, né, pessoal, a gente vê que está num dos menores patamares da história, então realmente seria aí algo preocupante, né, seus capitalistas? Então seria algo bem preocupante aí para a questão da inflação. E aí, alguns analistas, né, alguns analistas da Bloomberg já estão acreditando que os Estados Unidos devem entrar em uma recessão no próximo ano. Para ser mais claro, seus capitalistas, a projeção da Bloomberg é de 100%! 100% de chance para uma recessão no próximo ano, em 2023, para os Estados Unidos. Então quem não se preparar, seus capitalistas, provavelmente vai ser pego de surpresa. Só que não tem nada de surpresa, tá muito claro que isso vai acontecer. Para quem está buscando conhecimento, para quem entende das bases econômicas, para quem entende de ciclos, para quem está observando de maneira mais aberta o panorama, é óbvio que isso deve acontecer e talvez até antes do que eles estão acreditando aqui. Então a chance de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses virou certeza. Virou certeza nas novas projeções da Bloomberg Economics. A Bloomberg, para quem acompanha aí, sabe que é um importante veículo aí, um dos mais influentes, né? E trazendo indicadores sempre de primeira. Então, os mais recentes modelos de probabilidade de recessão elaborados pelas economistas da Bloomberg, Anna Wongs e Elisa Winger, prevêem uma maior chance de recessão em todos os tempos. Então, nunca se viu uma probabilidade tão óbvia quanto essa, tão provável quanto essa. Então, segundo esse modelo aqui, essa estatística, nos próximos 12 meses, existe uma estimativa, então, de que até outubro de 2023, ou seja, então até outubro de 2023, existe uma estatística, existe uma probabilidade de que 100%, que até outubro de 2023, os Estados Unidos entrem em uma recessão. Então, praticamente eles não estão descartando aí essa probabilidade, essa possibilidade. Antes, pessoal, era 65% na análise lá do algoritmo, lá do estudo deles. Agora é 100%, tá? Então, é claro, pessoal, que... É claro, né, que se acontece uma recessão nos Estados Unidos, o mundo inteiro entra em recessão, o mundo inteiro vai apanhar, né? Inclusive o Brasil. E os nossos investimentos também serão afetados. Por isso, pessoal, que eu acredito que a gente está próximo de uma grande correção, nós estamos próximos de uma grande oportunidade de se expor, de realmente mudar de patamar. Quem está acompanhando aí as nossas carteiras aqui nos membros do canal, quem é aluno do clube, com certeza vai estar preparado para enfrentar esse momento que a gente vai enfrentar, e eu tenho certeza que você vai mudar de patamar. Para você que está buscando conhecimento aí, eu tenho certeza que você vai mudar de patamar. Essas crises, elas são cíclicas, elas repetem aí em média a cada década. Então a cada década, nós, meros mortais, temos a oportunidade de mudar de patamar. Realmente mudar de patamar, tá? E isso que está se instalando no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, que deve afetar o Brasil que pode aí ter alguma fragilidade, né, pessoal? Vamos ver como é que vai ficar essa questão aí ano que vem, dependendo de quem ganhar, né? A gente tem um risco aí de um cara ali meio de esquerda, né? O Lula ganhar e, quem sabe, prejudicar ali a liberdade econômica, estourar teto de gastos. A gente pode ser que a gente não pegue um boom de commodities. Então como é que vai ficar se o Lula estourar teto de gastos, se o Lula começar a fazer doideira? O Bolsonaro também tá gastando aí com auxílios, reduzindo impostos, mas não tá cortando gastos. Como é que vai ficar no que vem, né? Será que o Brasil vai conseguir arrecadar a mesma coisa que arrecadou nessa alta das commodities, agora que a gente tá tendo? E se as commodities corrigirem? Então, realmente, eu também vejo fragilidades no Brasil. Só que as fragilidades macroeconômicas ainda são maiores que as do Brasil, tá? Por isso que eu acredito que vai estourar alguma coisa lá fora que vai acabar afetando o Brasil. Então, os riscos estão elevadíssimos, né? E apenas quem tiver aí o conhecimento adequado vai conseguir sobreviver e utilizar desse movimento como uma grande oportunidade, tá bom? Realmente, economicamente falando, a coisa tá bem complicada, bem frágil. Tem a live do Fausto Botelho que a gente fez ontem, fica o convite para você assistir. Abaixo dos vídeos tem o botãozinho Seja Membro. Aqui no botão Seja Membro você pode se tornar membro do canal. Membros nível 2 tem acesso à carteira do milhão, que é justamente aonde eu mostro o que eu tô fazendo em tempo real. Abro tudo para vocês, skin the game, tá? Se você quer ver então o que eu tô fazendo, aonde eu tô investindo, por que eu estou investindo dessa maneira,
se torna membro do canal do YouTube. Membros nível 2 têm acesso então à carteira do milhão e ainda insights de mercado em tempo real que eu posto pra galera. Os membros nível 3 têm acesso à carteira, mais as opções que eu garimpo para ganhar com as quedas do mercado em um possível crash. Se você acredita numa forte queda do mercado para os próximos meses, a gente falou que a Bloomberg está projetando 100% de probabilidade de uma recessão, então se você acredita que você pode, né, aí enfrentar uma grande correção nos mercados, as opções são uma ótima forma de você aí ganhar com as quedas, beleza? Só se tornar membro aqui do canal. Se não aparecer pelo seu celular, vai lá no seu computador, vai ter o botãozinho Seja Membro abaixo do vídeo aqui, tá bom? Para você que quer aprofundar seus conhecimentos, Clube dos Capitalistas 2.0, aqui você vai aprender sobre as bases econômicas, você vai aprender inclusive a garimpar as opções por conta própria, né? Então também tem o clube aqui para você buscar o conhecimento e aprender a investir antifrágil e ganhar com as altas e baixas do mercado. Essa que é a grande jogada, seus capitalistas. A gente se vê na próxima. Espero que esse vídeo tenha engrandecido algo na sua vida. Cuidado com essas fragilidades, tá? A gente não sabe quando que vai vir uma grande correção, mas é a mesma coisa que você tá passando com o seu carro em cima de uma ponte. Se você vê que aquela ponte ali tá com uma rachadura, que ela tá meio capenga, você com certeza vai passar aquela ponte com muito mais cuidado, ou talvez nem vai passar. Então essa que é a grande jogada, de observar as fragilidades, né? Vamos ver como é que vai ser agora no Reino Unido, com esse novo ministro, essa nova ministra que vai entrar aí, porque a gente viu que quase ocorreu um crash lá, teve que ocorrer a intervenção do Banco da Inglaterra. Então, imagina quantos fundos, imagina quantas empresas que agora a gente não sabe, mas estão com fragilidades que podem estourar e a qualquer momento e virar um cisne negro. A gente nunca sabe de onde vem o cisne negro, mas quando você observa as fragilidades, você entende que a probabilidade de ocorrer um cisne negro aumenta. Você nunca sabe quando vai ocorrer um cisne negro, um grande evento surpresa, porque é um evento surpresa. Mas quando você observa o aumento de fragilidades, você entende, né, que as chances de ocorrerem são maiores. A gente nunca sabe se vai ou não ocorrer. A gente precisa assumir a humildade perante a incerteza, principalmente quando a gente vai investir. Por isso que a gente investe antifrágil. Por isso que a gente gerencia o nosso portfólio de acordo com esse cenário. Se você quer ver o que a gente está fazendo, torna-se membro aqui do canal. Eu vou deixar alguns vídeos aqui para os membros, inclusive a última atualização da minha carteira. Se você quer ver a última atualização da minha carteira, o vídeo está aqui na descrição também. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Tchau, tchau.